E voltamos aqui o nosso olhar mais uma vez também para o campo jurídico, Pedro. E aí contamos com a ajuda da Marina Coelho Araújo. Ela é advogada, doutora em Direito Penal pela USP e está conosco aqui nessa edição. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Pedro. Bem, doutora, para a gente começar a nossa conversa, entender o que nesse momento as defesas dos réus têm nas mãos. Mais cedo falávamos que havia a possibilidade de dois recursos, embargos infringentes e embargos de declaração, a depender do resultado do placar da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Com um placar de 4-1, só sobraram os embargos de declaração. Qual que é o limite desse recurso a ponto de reverter esse cenário para os 8 réus condenados no Supremo? Carol, os embargos de declaração, eles não têm o condão de alterar o resultado. Eles especialmente, quando a gente embarga de declaração, nós temos 3 posições: omissão, obscuridade ou alguma contradição na decisão. Mas ele não tem efeito infringente. Ele tem o efeito só de colocar mais transparente essas questões, mas não tem o condão de mudar o julgamento. Então, assim, embargos de declaração não transformam a decisão que foi dada. Há uma dúvida, professora, sobre a questão da progressão da pena. Se é depois de 1/6 de cumprido no regime fechado ou 25% da pena, já que tem o agravante do uso de violência. Conversei com alguns juristas e ouvi versões divergentes sobre quando que Bolsonaro vai poder sair de casa e, enfim, concluir esse período de regime fechado. Qual que é o critério? Ô Pedro, essa pena que foi aplicada é uma pena longa e para o regime fechado ela é longa. Eu acredito que na forma como está, vai ter que fazer a conta de 25% dos crimes que foram praticados com violência. E aí, Pedro, ele vai progredir para o semiaberto. E o semiaberto também é presídio. É presídio que pode sair para trabalhar. Então, na verdade, a gente está falando aqui de uma pena que vai ultrapassar 13 anos no regime de presídio, ou integralmente fechado, ou saindo só para trabalhar. Essa é a interpretação que eu enxergo hoje. Aí 2 pontos, né, doutora? Onde Jair Bolsonaro e os demais réus vão cumprir essa pena imposta pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal? Quando começam a cumprir a pena? E um outro ponto que eu trago também com relação a possíveis recursos da defesa. Falávamos mais cedo sobre embargos de declaração, mas há também quem aponte uma possibilidade de recurso a cortes internacionais. Inclusive, viram essa possibilidade crescer diante do voto dos argumentos trazidos da fundamentação do ministro Luiz Fux. Quais são as chances e como seria o trâmite desse recurso para essas cortes internacionais? Olha, Carol, as cortes internacionais, o recurso ele é possível, mas ele não suspende a execução. Então, o que vai acontecer é, depois dos embargos, pode haver, aí é uma interpretação minha, tá? Eu entendo que a defesa pode fazer um habeas corpus para o plenário e pedir para suspender a execução e jogar esse julgamento para o plenário por habeas corpus. Isso é uma possibilidade que eu não estou dizendo que vai acontecer, tá? Mas eu entendo, eu sou advogada, imaginando um pouco a questão do procedimento, eu entendo que existe uma possibilidade de fazer um habeas corpus e jogar esse julgamento, algumas questões, para análise do plenário. Então, isso pode suspender a execução. Agora, um julgamento internacional, uma apelação a cortes internacionais, não suspende a execução e a execução ela começa a contar quando transita em julgado. Depois dos embargos declaratórios, pode transitar em julgado e aí a execução já pode começar. Aonde eles vão cumprir,
aí é difícil de dizer, porque vai ter muita questão envolvida, se tem problema de saúde, se tem questões que indicam a prisão domiciliar. Então, isso vai ser uma coisa que vai ter que ser lidada de um por um. Doutora, eu tenho uma dúvida que é quanto tempo o STF tem para publicar o acórdão? Se existe algo previsto no regimento, porque qualquer tipo de recurso só pode ser feito depois da publicação do acórdão. Eu pergunto isso para a gente ter uma ideia de quando deve ser levado para o regime fechado ou para o domiciliar o ex-presidente da República, porque a gente sabe que ele não vai ser preso imediatamente. Não tem prazo. Pedro e Carol, não tem prazo. Na verdade, tem recurso, para vocês terem uma ideia, que demora meses para ser julgado, para ser publicada a decisão no STF. Então, tem uma fila de recursos ali. Eu acredito que eles devem publicar logo, até porque a nação inteira, né, está aí em cima e dentro dessa questão do julgamento. Mas não há prazo. É uma questão administrativa do tribunal e publicado, aí então a defesa pode recorrer. Mas não tem como a gente dizer, vai ser semana que vem ou na outra, não dá para saber. O Supremo Tribunal Federal falando em até 60 dias, doutora, como mais cedo a gente comentava aqui com a nossa analista Isabel Mega. Lhe agradeço mais uma vez por essa participação, tirar aqui nossas dúvidas jurídicas a respeito dos próximos passos, o que pode ser traçado como estratégia também pelas defesas dos réus. A advogada Marina Coelho Araújo, advogada e doutora em Direito Penal pela USP. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigada, Carol, Pedro, um bom dia para todos.